2. Nossa participação na vida divina. Incorporados a Cristo, participamos por consequência de sua vida, pois a mesma vida circula pela cabeça e pelos membros. Eis mais uma razão para decidirmos pertencer ao número dos eleitos, que buscam a sua santificação e a de seus irmãos. Não é verdade que em todo o corpo há membros que estão plenos da vida da cabeça e repartem-na com seus irmãos? Mas, para agir assim, é necessário participar abundantemente da vida divina que Jesus veio trazer à Terra. Ele, enquanto Verbo, possui a vida divina em toda a sua plenitude, assim como o Pai e o Espírito Santo, e enquanto homem, recebe desta vida uma participação tão grande que se desdobra e se derrama sobre seus membros. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. É importante que nos aproximemos dessa fonte de água viva, para dela encher as nossas almas e comunicá-la também aos irmãos que vivem muito longe dela. Para avivar em nós esse desejo, procuremos perceber quão nobre é essa vida divina e as obrigações que ela nos impõe. Para ordenarmos um pouco esse tema tão vasto e difícil, demonstraremos que, primeiro, a Santíssima Trindade vem habitar em nós para nos tornar parte de sua vida, e essa habitação nos impõe deveres particulares. Segundo, a Santíssima Trindade cria em nós um organismo sobrenatural, para que tenhamos uma vida semelhante à sua, e temos o dever de desenvolver esse organismo, para viver e fazer com que nossos irmãos vivam essa vida de modo sobrenatural e deiforme. Habitação da Santíssima Trindade em nós e os deveres que dela decorrem. O fato dessa habitação. A prova desse fato, que as três pessoas divinas habitam na alma em estado de graça, é uma das verdades que o Senhor quis nos ensinar antes de partir deste mundo, para nos consolar de sua ausência e nos dar a saborear um pouco do céu. Foi na última ceia, Jesus acabava de anunciar aos seus apóstolos a vinda do Espírito Santo, do Divino Paráclito Consolador, que ficaria para sempre com eles. João 14,16. Acabava de lhes prometer que ele mesmo voltaria para o meio deles para viver neles. João 14:19 e 20. E acrescenta a essa promessa que ele será o eterno consolo das almas justas. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos e nele estabeleceremos morada. João 14:23. Assim, a alma que ama Jesus e guarda seus mandamentos é amada pelo Pai, e o Pai vem a ela, com o Filho e o Espírito Santo. E vem não para uma simples visita, mas para ficar e fazer nela sua morada. Quantas vezes desejamos possuir a felicidade da humilde Virgem de Nazaré, que durante 30 anos teve em sua pobre casa o Filho do Deus Eterno. Mas não precisamos invejá-la, porque não somente recebemos e acolhemos em nossa alma o Filho de Deus, mas com ele o Pai e o Espírito Santo, toda a Trindade, e não só por um tempo, mas para sempre, desde que não tenhamos a desgraça de expulsar o divino hóspede pelo pecado mortal. B. Como a Trindade faz morada em nós? Segundo Santo Tomás, Deus está naturalmente nas criaturas de três formas diferentes. Pelo seu poder, pois todas as criaturas estão sujeitas a ele. Pela sua presença, pois ele tudo vê, até mesmo os pensamentos mais secretos de nossa alma. E em essência, porque ele age em tudo e em tudo, é a plenitude do ser e a causa primeira de tudo quanto há de real nas criaturas, as quais comunica sem cessar não só o movimento e a vida, mas também o próprio ser.
pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Mas a presença de Deus pela graça é de ordem muito superior e muito mais íntima. Já não se trata só da presença do Criador e Conservador, que mantém a vida dos seres que criou. É a presença da Santíssima e Adorável Trindade, tal como a fé nola revela. O Pai vem a nós, e como gera continuamente o Verbo, com ele recebemos o Filho, perfeitamente igual ao Pai, sua imagem viva e substancial, que ama a seu Pai de forma eterna e infinita, e por seu Pai é amado. Deste amor mútuo se origina o Espírito Santo, pessoa igual ao Pai e ao Filho, laço mútuo dos dois, e no entanto pessoa distinta do Pai e do Filho. Que grandes maravilhas se repetem na alma em estado de graça. Conforme nos disse Bossuet, essa união é muito íntima. Quem nos dirá em qual parte secreta da alma o Pai e o Filho fazem seu templo e seu santuário? Quem nos dirá quão intimamente moram nela? Como abrem espaço para nela andar e, a partir do mais íntimo da alma, como se espalham por toda parte, e invadem nossas potências e animam todas as nossas obras? Quem nos ensinará onde fica esse lugar escondido, para que ali possamos nos recolher continuamente e encontrar o Pai e o Filho? Se quiséssemos expressar em 2 palavras a diferença essencial que existe entre a presença natural de Deus em nós e a sua habitação pela graça, diríamos que pela primeira, ele está e atua em nós, e pela segunda, ele se dá a nós, para que gozemos de sua amizade, de sua vida e de suas perfeições. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. O Espírito Santo nos foi enviado e com ele toda a Santíssima Trindade, pois as 3 pessoas divinas são inseparáveis. Ele transforma a nossa alma a cada momento, para que possamos gozar da sua presença, da sua vida e de suas perfeições. Se tivéssemos uma consciência viva e profunda, entenderíamos que a graça já é o começo da vida eterna, do gozo inefável que se experimenta com a posse de Deus. Para nos aprofundar nessa presença íntima, estudemos o que diz a Sagrada Escritura e vejamos as relações que a graça estabelece em nós e cada uma das 3 pessoas divinas. Pela graça, o Pai nos adota como seus filhos. Esse tão insigne privilégio dimana da nossa incorporação a Jesus Cristo. A partir do momento em que nos tornamos seus membros, um prolongamento de Jesus, uma extensão de sua pessoa, por assim dizer. O Pai nos olha com o mesmo olhar paternal com que olha para o seu Filho. Adota-nos como filhos, ama-nos como ama, não com um amor igual, mas semelhante. Isso foi o que nos disse o discípulo amado São João, que melhor que os outros discípulos, aprofundou-se nos segredos de seu mestre. Vede que prova de amor nos deu o Pai. Sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. 1 João 3:1. Portanto, segundo o testemunho de São João, Deus nos adota como seus filhos, e de um modo mais perfeito que os homens na adoção legal. Estes podem certamente transmitir aos seus filhos adotivos o seu sobrenome e os seus bens, mas nunca o seu sangue e a sua vida. Segundo o cardeal Mercier, a adoção legal é uma ficção. Os pais consideram como legítimo o filho adotivo e ele recebe a herança que teria direito o fruto do matrimônio. E também a sociedade reconhece essa ficção e sanciona seus efeitos. Contudo, o objeto da ficção não sofre transformação alguma. Já a graça da adoção divina não é uma ficção, mas uma realidade. Deus concede a filiação divina aos que creem em seu Verbo, conforme disse São João. João 1:12. Essa filiação não é nominal, mas sim efetiva. Somos chamados filhos de Deus e o somos efetivamente. 1 João 3:1.
É verdade que a vida divina não é em nós mais que uma participação, uma semelhança, uma assimilação que não nos transforma em deuses, mas sim em seres deiformes ou semelhantes a Deus. Também é verdade que não se trata de uma ficção, mas de uma realidade, uma vida nova, não idêntica, mas semelhante à de Deus, e que, segundo atesta a Sagrada Escritura, supõe uma nova geração ou regeneração. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Por isso o batismo é chamado de sacramento da regeneração, porque nos faz nascer para a vida da graça, para a vida divina. Todas essas expressões demonstram que a nossa adoção não é puramente nominal, mas verdadeira e real, ainda que distinta da filiação do Verbo encarnado. Por isso nós somos, com pleno direito, herdeiros do reino celestial, somos co-herdeiros daquele que é nosso irmão mais velho. Romanos 8,17. Portanto, Deus há de ter para conosco a abnegação e a ternura de um pai. Ele mesmo se compara com uma mãe que jamais poderia se esquecer do seu filho. Por acaso uma mulher se esquecerá da sua criancinha de peito? Não se compadecerá ela do filho de seu ventre? Ainda que as mulheres se esquecessem, eu não me esqueceria de ti. Isaías 49:15. De tal forma Deus amou o mundo, que nos deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Poderia ele nos dar maior prova de amor? E poderemos nós negar algo a quem, para nos salvar e nos santificar, nos dá seu próprio Filho, seu Filho único, que é inteiramente igual a ele? O Filho também vem morar em nossa alma, e ele que é o Filho eterno do Pai, o Verbo gerado desde toda a eternidade, em tudo igual ao Pai, não hesita em nenhum momento em nos chamar de irmãos e em nos tratar como seus amigos íntimos. Depois de ressuscitar, Jesus aparece a Maria Madalena, que o seguira até o Calvário, e referindo-se a seus discípulos diz: Vai a meus irmãos, e dize-lhes: Subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Assim, pois, Jesus ressuscitado nos considera seus irmãos. Isso não nos deve surpreender. Se nós somos seus membros, somos também, em consequência, filhos do mesmo Pai, seus irmãos e co-herdeiros. Por isso o apóstolo São Paulo o chama primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Portanto, ele terá para conosco o carinho e a abnegação que um irmão mais velho tem por seus irmãos mais novos. Chegará até a se sacrificar por nós, para que, lavados e purificados por seu sangue, Apocalipse 1:5, possamos participar de sua vida para nos santificar. Que alegria ter um irmão assim! Poderemos negar-lhe a nossa entrega total e os pequenos sacrifícios que de nós exige para nos tornar semelhantes a ele e fazer-nos seus apóstolos? Ele também quer ser nosso amigo. Na última ceia, Jesus declara aos seus apóstolos, e na pessoa destes, a todos os que crerão nele: Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. João 15:14-15. Não haverá segredos entre nós. Ele nos comunicou as verdades que aprendeu no seio do Pai. Virá repeti-las no íntimo do nosso coração. Nos fará entender e saborear. Ele será verdadeiramente a luz que ilumina todo homem de boa vontade. Ao escutá-lo, seremos filhos da luz e participaremos de seu pensamento. Mas ele nos deu uma prova ainda maior do seu amor por nós. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. João 15:13. Jesus deu a sua vida por nós, precisamente quando, pelo pecado, éramos seus inimigos. O que não fará por nós depois de nos ter reconciliado consigo pelo seu sangue? Ouçamos o que ele nos diz: Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Ousaremos imaginar intimidade semelhante a esta? Jesus, muito delicadamente, bate à porta do nosso coração. Ele teria o direito de entrar como nosso Senhor e nosso dono, mas espera que lhe abramos de boa vontade. Não quer forçar a entrada, quer que o recebamos livremente. Assim que o fizermos, ele entrará como amigo, e então haverá as mais belas expansões de amizade. Doces conversas se prolongarão pela noite adentro. O autor da Imitação de Cristo mostra conhecer muito bem essa íntima relação ao descrever tão vivamente as frequentes visitas que Jesus faz às almas de vida interior, as doces conversas que tem com elas, os consolos espirituais com que as presenteia, a paz que lhes dá, a admirável familiaridade com que as trata. Todas essas maravilhas encontramos na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, que dizia com apaixonada candura: gostaria de amar a Jesus tanto, tanto como ninguém jamais o amou. Mesmo sem ter a pretensão de elevar-nos tão alto, por que não tentar conversar docemente, em oração, na comunhão, na visita ao Santíssimo Sacramento, com o Divino Hóspede, nosso carinhoso irmão, com um amigo íntimo que vem, por assim dizer, mendigar um pouco do nosso amor. Meu filho, dá-me teu coração. Provérbios 23:26. Para facilitar esse caminho de amor, o Espírito Santo vem morar em nosso coração para santificá-lo e, com a nossa colaboração, adorná-lo com todas as virtudes. Derrama nele a caridade divina e se dá a si mesmo a nós. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Não lhe basta oferecer-nos os seus mais preciosos dons. Ele dá-se a si mesmo para que gozemos de sua presença, de sua amizade e de seus dons. Ao dar-se a nós, transforma nossa alma em um templo santo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus é santo e esse templo sois vós. 1 Coríntios 3, 16, 17. Ele é o Deus de toda a santidade, e quando vem a nossa alma, ela se torna um recinto sagrado, reservado para o culto a Deus, um santuário onde Ele quer ser adorado e onde se compraz em derramar suas graças com santa profusão. O Espírito Santo se faz nosso colaborador na obra da nossa santificação e ajuda-nos a cultivar a vida sobrenatural que nos deu. Por nós mesmos não podemos na ordem da graça, mas o Espírito Santo vem para suprir nossa impotência. Precisamos de luz, pois, segundo a promessa de Jesus, o Espírito Santo vem para nos fazer entender e saborear os ensinamentos do Mestre. O Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. João 14:26. Precisamos de energia para realizar todas as inspirações divinas? O mesmo Espírito é quem opera em vós o querer e o fazer, segundo a sua vontade. Filipenses 2:13. Ou seja, nos dá a graça de querer e de cumprir os nossos propósitos. Se não sabemos rezar, o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Romanos 8:26. Assim, as preces inspiradas pelo Espírito Santo e recomendadas por ele terão uma eficácia especial. Quando tivermos de combater as nossas paixões e vencer as tentações que nos assediam, ele também nos dará a força necessária para resistir e tirar proveito delas para nos confirmar na virtude. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas, com a tentação, ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportá-la. 1 Coríntios 10:13. Quando, cansados de fazer o bem, caímos no desalento
e tememos pela nossa perseverança, Ele se aproximará de nós para nos sustentar e nos dirá carinhosamente: aquele que começou em vós a boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Não temos, portanto, nada a temer, desde que ponhamos toda a nossa confiança nas três divinas pessoas que vivem e trabalham em nós, precisamente para nos consolar, confortar e santificar. Nunca estamos sozinhos. Temos dentro de nós aquele que é a felicidade dos escolhidos. Por esta razão, se tivéssemos uma fé viva, diríamos como a irmã Elizabeth da Trindade: encontrei o meu céu na terra, porque o céu é Deus e Deus está dentro da minha alma. Quando compreendi isso, tudo se iluminou dentro de mim e eu quis contar esse segredo àqueles que amo. Quantas almas se transformaram quando entenderam, por obra do Espírito Santo, que Deus mora nelas. Um novo rumo surgiu em sua vida, uma ascensão contínua para Deus e para a perfeição, um começo da felicidade celestial, especialmente se tiveram o cuidado de viver intimamente com o Divino Hóspede e de comunicar essa felicidade a seus irmãos. Nossos deveres para com o Divino Hóspede. Considerando que as três pessoas divinas moram em nós e nos introduzem em sua intimidade, é evidente que devemos cumprir para com elas as obrigações de religião que lhes são devidas. E quais são esses deveres? Eles nascem das relações que elas têm conosco. Primeiro, elas pensam constantemente em nós e cuidam dos nossos interesses espirituais. Portanto, devemos pensar frequentemente nelas com gratidão. Segundo, elas transformam a nossa alma em um templo, logo pedem a nossa adoração. Terceiro, elas nunca cessam de nos amar com o mais desinteressado amor. Temos, portanto, de retribuir amor com amor. Quarto, elas são o maior modelo de perfeição. Será preciso imitá-las, tanto quanto a nossa fraqueza permitir. Primeiro, o nosso dever será pensar frequentemente no Deus que vive em nós e fazer-lhe companhia. Quando uma pessoa ilustre nos honra com sua visita, deixamos prontamente nossos afazeres para recebê-la e tornar a sua estadia o mais agradável possível. Não deveríamos fazer pelo menos o mesmo com o Divino Hóspede, que tanto nos honra com a sua visita e que faz em nós a sua morada? Ele cuida constantemente dos interesses da nossa alma, e nós nos esqueceremos dele? Santa Teresa se recriminava por ter vivido muitos anos sem pensar com frequência na Santíssima Trindade. Ela escreveu: bem compreendia que tinha alma, mas não entendia quem estava dentro dela, porque eu mesma me tapava os olhos com as vaidades da vida para não o ver. Penso que, se eu não entendesse, como agora entendo, que neste pequenino palácio da minha alma cabe tão grande rei, não o teria deixado tantas vezes sozinho. Muitos leitores também irão censurar-se pelo mesmo motivo e tomarão cuidado para, daqui em diante, fazer companhia ao Divino Hóspede, desde a manhã até a noite. O caminho para cumprir esse dever é bastante simples. Basta recolher-se antes de começar cada atividade e dizer consigo: Deus vive e age em mim, e oferecer às três pessoas divinas a obra que iremos começar. Não é isso que a Igreja nos aconselha? Desde os primeiros séculos, ela recomenda aos fiéis fazer o sinal da cruz ao começar as principais atividades do dia e dizer: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o mesmo que dizer: quero que essa obra seja para a glória do Pai, que não somente me criou, mas que me adotou como filho, para a glória do Filho, que se fez homem por mim e me redimiu com o seu sangue, e para a glória do Espírito Santo, que vem à minha alma para derramar, com a caridade, todas as graças que Jesus Cristo mereceu por mim. Mas as almas de vida interior vão ainda mais longe. Sabendo que o Divino Hóspede é para nós fonte de luz, fortaleza e consolo, elas levantam frequentemente para ele, durante a atividade, os olhos da alma e do coração.
Quando as trevas invadem a sua alma e as verdades de fé parecem não fazer diferença, elas voltam-se rapidamente para o Pai das luzes e dizem do fundo do seu coração: até quando esconderás de mim a tua face? Olha para mim, Senhor meu Deus. Responde-me, ilumina meus olhos. Salmo 12, 2, 4. Se elas se sentem fracas e sem forças, invocam aquele que é a sua força e o seu escudo. Em ti, Senhor, eu ponho a minha esperança, que eu nunca fique envergonhado. Sê para mim um rochedo protetor, um refúgio seguro que me salva. Salmo 32, 4. Quando a desolação e a aridez as atormentam, elas correm para o Horto das Oliveiras, prostam-se junto ao Salvador, que por elas sofreu desalento, pavor e tristeza mortal, e com ele oferecem-se como vítimas para fazer a sua santa vontade. Meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. Mateus 26, 42. Em suas orações, elas recordam-se de modo especial das palavras de Jesus. Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está lá no segredo. Mateus 6, 6. O quarto para onde se retiram é a cela do seu coração. Ali guardam a Santíssima Trindade. Ali, unidas, incorporadas ao Verbo encarnado, adoram e oram em silêncio. Segundo, o nosso dever é a adoração. Como não glorificar, bendizer, louvar e dar graças ao Divino Hóspede, que por ser Deus, transforma a nossa alma em um verdadeiro santuário? Quando Maria recebeu o Verbo encarnado em seu castíssimo seio, toda a sua vida foi um ato de constante adoração e de ação de graças. Magnifica anima mea Dominum. Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo. Lucas 1, 47, 49. Esses devem ser os sentimentos de uma alma que tem consciência de que nela habitam as três pessoas divinas. Ela compreende que, por ser templo de Deus, deve oferecer-se continuamente como hóstia de louvor para a glória da Santíssima Trindade. E com que amor repete em seu coração a doxologia que os primeiros cristãos tanto gostavam de rezar: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para uma alma assim, não se trata de uma fórmula vã, mas de um meio de expressar todos os seus afetos de adoração, de louvor e de amor, e de admitir sinceramente que somente Deus merece ser glorificado, porque somente Ele é o autor de todo bem. Quando ela participa da Santa Missa, gosta de recitar pausadamente e de saborear, por assim dizer, todas as orações em louvor à Santíssima Trindade. O Kyrie eleison, exclamação dolorosa do pecador, que implora pela misericórdia e piedade de cada uma das três pessoas divinas. O Gloria in excelsis Dei, que expressa tão profundamente os afetos da religião para com essas mesmas pessoas, sobretudo para com o Verbo feito carne. O Sanctus, que proclama a santidade inefável de Deus, em união com os anjos e os santos do céu. O Pater Noster, que lhe recorda que Deus é o seu Pai, por isso reza-o com filial confiança, unindo-se àquele que, por ter nos ensinado essa oração, não deixa jamais de rezá-la conosco. E quando, no final da missa, o sacerdote inclina a cabeça sobre o altar para suplicar à Santíssima Trindade que se digne aceitar o sacrifício que acaba de oferecer, a alma fervorosa une a esse sacrifício a oferenda do seu próprio coração e se sente confortada por todo o dia. Terceiro, assim lhe é muito mais fácil amar. Em seu ouvido ressoa continuamente o doce convite de um pai amoroso que se inclina e lhe diz: meu filho, dá-me teu coração. Provérbios 23, 26. Com simplicidade espontânea e confiante, com afeto puramente filial, ela responde: eis-me aqui, Senhor. Por que me chamastes?
Eis-me aqui com tudo o que possuo, tudo te entrego de muito boa vontade. E porque o amor que Deus tem por nós é essencialmente generoso e ativo, devemos demonstrar o nosso amor não somente com palavras e afetos, mas também com obras e sacrifícios. Nosso amor deverá ser penitente, para expiar nossas numerosas infidelidades. Um amor agradecido, para dar graças a tão insigne benfeitor, ao dedicado colaborador que trabalha em nós e conosco com tanta dedicação e constância. E para lhe dar graças por seus benefícios, devemos prometer aproveitar melhor as abundantes graças com que ele nos provê. Deverá ser também um amor de amizade, que nos fará corresponder às inspirações divinas e conversar docemente com o mais fiel e desinteressado de todos os amigos, que nos motivará, sobretudo, a cuidar de seus interesses, a buscar a sua glória, a bendizer e fazer com que o seu santo nome seja bendito por todos. Deverá ser um amor generoso, capaz de se sacrificar, de esquecer-se de si mesmo e de receber de bom coração as provas que ele se dignar enviar-nos. Assim como Santa Teresinha do Menino Jesus, diremos sinceramente: eu não sou egoísta, amo a Deus e não a mim. Minha alma está sempre na noite, mas sou feliz, sim, muito feliz por não possuir consolo algum. Teresa, a pequenina esposa de Jesus, ama-o por ele mesmo. E por fim, deverá ser um amor repleto de zelo. Desejaremos que todos os nossos irmãos amem aquele que tanto nos ama e é tão pouco amado. Quarto, o amor dedicado nos leva à imitação. Quem ama deseja assemelhar-se o mais possível ao amado. Mas como imitar a Santíssima Trindade, cuja santidade é infinita? De duas maneiras: evitando cuidadosamente tudo que pode macular a nossa alma e enriquecendo-a com todas as virtudes que nos assemelham cada vez mais a Deus. Dado que somos templo vivo da Santíssima Trindade, devemos conservar cuidadosamente a pureza do corpo e da alma. São Paulo repetia isso com frequência aos seus discípulos, quando falava do importantíssimo dogma da morada do Espírito Santo em suas almas. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. 1 Coríntios 3, 16, 17. Quando a tentação nos acomete, quanto mais angustiante e solapada seja, voltemo-nos para o interior da nossa alma, onde mora a Santíssima Trindade, e confortados com o amparo divino, digamos com santa energia: antes morrer, ó meu Deus, que manchar o vosso santuário, antes morrer que expulsar-vos do meu coração e deixar entrar nele o pecado e o demônio. A experiência mostra que não há para as almas nobres e generosas razão mais poderosa que está para se afastar do pecado. A morada da Santíssima Trindade em nós é também um estímulo muito eficaz para exercermos as virtudes. Não iremos adornar o templo onde mora o Deus 3 vezes santo? E como adorná-lo sem assemelhar-nos a tão divino modelo com o exercício da virtude? Isto é o que o Senhor espera de nós quando nos dá o seu próprio Pai como modelo. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5,48. À primeira vista, esse ideal parece ser demasiado elevado para nós, mas se é nosso Pai, por que não poderíamos parecer-nos com Ele? Além disso, para tornar essa tarefa mais fácil, o Filho de Deus se fez homem como nós, viveu conosco, assumiu as nossas misérias e fraquezas, exceto o pecado, e se transformou no caminho que devemos seguir para chegar ao Pai. Se pensamos que Deus é inacessível demais para que o imitemos, não podemos alegar o mesmo quando se trata do Filho, que em sua vida oculta, em sua vida pública e em sua paixão, nos deu o exemplo de todas as virtudes que nos pede,
para exercitar nas diversas circunstâncias em que a providência nos coloca. Ora, imitar o Filho é imitar o Pai, porque o Filho age sempre em perfeita conformidade com o Pai. Há uma virtude em especial que nosso Senhor recomenda que pratiquemos, para imitar a unidade perfeita que reina nas três pessoas: a caridade fraterna. Depois da última ceia, quando Jesus, antes de se separar dos seus apóstolos, eleva por eles uma oração ao Pai, a única graça que pede é a união fraterna entre eles. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. João 17, 21. É uma oração surpreendente, a qual logo São Paulo fará eco, ao suplicar aos seus amados discípulos que jamais se esqueçam de que, por serem um só corpo e um só espírito, e por terem um só Pai que mora em todos os justos, deverão conservar a unidade do Espírito com o vínculo da paz. Efésios 4, 3, 6. Essa oração foi certamente ouvida nos primeiros séculos da Igreja, porque os pagãos exclamavam: vejam como os cristãos se amam. Oxalá pudéssemos, nestes tempos de tanta revolta, em que os corações e as almas estão tão divididos, realizar o mais vivo desejo do coração de Jesus e nos unir com os vínculos de uma santa caridade, de maneira que nossos adversários não pudessem deixar de constatá-lo. E não é essa a missão dos eleitos, que procuram unir as almas de boa vontade para formar um todo homogêneo? Esse seria o melhor meio de fazer com que nossos direitos fossem respeitados. A união faz a força. Vimos, portanto, que não há nada mais santificador que pensar frequentemente e afetuosamente nas três pessoas divinas que moram em nós. É o que mais nos motivará a praticar a virtude da religião, a verdadeira e sólida piedade. É o que mais nos fará exercitar as virtudes, sobretudo a caridade fraterna, que é o sinal de distinção dos verdadeiros cristãos e a prova mais evidente de que somos amigos de Deus. O nosso organismo sobrenatural e o nosso dever de conservá-lo, desenvolvê-lo e exercitá-lo. O divino hóspede que habita em nossa alma não vive nela só para receber a nossa adoração e a nossa homenagem. Quer também se doar a nós e nos elevar até Ele. Deus é vida e fonte da vida. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1,4. Para nos elevar até si, Ele nos comunica uma participação na sua vida divina. Mas, sendo frágeis criaturas, como poderemos receber essa participação na vida de Deus? De fato, não poderemos se Ele não se dignar, em sua bondade, completar e aperfeiçoar nossa alma, dotando-a de um organismo sobrenatural muito superior ao que as mais perfeitas criaturas possam exigir para si. É precisamente isso que Ele faz ao habitar em nós. Como homens, já possuímos uma vida intelectual, com a qual podemos conhecer e amar a verdade. Mas esse conhecimento é bastante imperfeito, adquirido às custas de muito trabalho por meio da reflexão, da análise, do raciocínio, de uma ampla série de induções e deduções, correndo o risco de nos equivocarmos. Mas Deus transforma essa vida, sem tirar nada do que Ele nos deu de bom. Enxerta em nós um organismo sobrenatural completo, que nos eleva e, de certo modo, nos diviniza. A descrição do nosso organismo sobrenatural. Na própria substância de nossa alma se encontra a graça habitual, que desempenha em nós a função de princípio vital sobrenatural, que nos torna semelhantes, mas não iguais, a Deus, e nos prepara para conhecê-lo como Ele se conhece e amá-lo como Ele se ama. Dessa graça habitual ou santificante, emanam as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, que sobrenaturalizam nossas potências naturais e nos dão o poder imediato de fazer atos meritórios de vida eterna. Para ativar essas potências,
Ele nos concede as graças atuais, que iluminam nossa inteligência, fortalecem nossa vontade, nos comunicam energias muito além de nossas próprias forças, e assim nos ajudam a realizar atos que podem ser chamados deiformes. Atos que não são puramente humanos, mas que, embora sejam nossos, são também de Deus, porque Ele quis ser nosso colaborador e realizar em nós o querer e o fazer. Filipenses 2,13. Notemos desde já que a vida da graça, ainda que seja muito distinta da vida natural, não está simplesmente sobreposta a esta, mas penetra totalmente, transforma, eleva e torna-a deiforme, ou seja, semelhante à vida de Deus. Ela assimila tudo o que há de bom na nossa natureza, na nossa educação, nos nossos hábitos adquiridos, aperfeiçoa e sobrenaturaliza todos esses elementos e os direciona a Deus, ao Deus da Trindade, que um dia contemplaremos face a face, como Ele mesmo se vê, e o amaremos como Ele se ama. Enquanto esse dia não chega, nós o possuímos na terra pela fé e pelo amor, de modo muito inferior ao da visão beatífica, porém muito superior ao nosso conhecimento natural adquirido pela razão. A seguir explicaremos isso mais detalhadamente.